Olá, bom dia! Você que acompanha o nosso vlog do Comboíste, eu gostaria de iniciar essa semana com a seguinte mensagem: Deus sempre escolhe o melhor para cada um de nós. Em nosso combo de hoje, nós vamos trazer em relação à curiosidade, vamos trazer sobre a história épica, sobre as viagens que o guarda-chuva fez para chegar até os dias de hoje. Você sabia que ele já foi durante muito tempo utilizado em cerimônias religiosas? Durante muito tempo, só os sacerdotes podiam usar esse adereço e depois ele foi popularizado. Eu te convido a ficar até o final do vídeo, pois nós veremos essa história épica. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e divulgue essa ideia de estudos na web, que é o Comboíste. O guarda-chuva teve essa origem no século XII AC, ou seja, ele é tão antigo que ele já fazia parte do nosso mundo há 12 séculos antes de Cristo. E a sua origem se dá exatamente entre os chineses. Mas não para por aí. Essa história épica, essa viagem que esse guarda-chuva vai estar fazendo, ele vai estar chegando nas civilizações antigas, como persas, como babilônicos, como indianos. Nessas civilizações antigas, estas civilizações antigas conhecerão também o guarda-chuva. Gostaria que você soubesse o seguinte: durante muito tempo, diferente do que nós temos hoje em dia, que qualquer pessoa pode estar comprando seu guarda-chuva para poder se proteger, durante muito tempo, para essas civilizações antigas que eu já mencionei, esse guarda-chuva era um objeto sagrado, porque ele só era utilizado nas cerimônias sagradas que existiam nessas civilizações, né? Tanto na civilização babilônica, quanto na civilização persa, entre outros. E também não podemos deixar de mencionar essa sacralidade do guarda-chuva sem a gente falar sobre a questão da importância dele para o cristianismo. Porque no cristianismo, o cristianismo utilizou durante muito tempo 2 guarda-chuvas à frente do Papa para simbolizar essa sacralidade. Um guarda-chuva que ia à frente ao Papa estava sempre aberto e o outro guarda-chuva sempre fechado, né? O guarda-chuva que permanecia sempre aberto à frente do Papa, ele simbolizava o poder temporal papal. Já o guarda-chuva que permanece sempre aberto simboliza o poder espiritual do Papa. Prosseguindo agora, os chineses e japoneses é que resolveram utilizar o guarda-chuva sem nenhuma sombra de sacralidade, mas sim como um adereço, ora para se proteger do sol, ora para se proteger da chuva. E se a gente avançar um pouco nessas informações históricas, nós temos o seguinte: depois que ele começou a ser utilizado como adereço de proteção, ele começou a ser utilizado mais ou apenas pelas mulheres, né? Porque elas tinham necessidade de proteger. Os homens, durante muito tempo, não se utilizaram do guarda-chuva para se proteger. E aí a gente chega na questão daquela popularização
eu falo que eu vou com você. O inglês é que resolveu popularizar o guarda-chuva tanto para homens quanto para mulheres. O nome deste inglês era chamado de Jonas Hanway. Ele imaginava que ele poderia estar popularizando o guarda-chuva principalmente entre os homens, porque para poder simbolizar a questão da elegância, a questão de uma postura diferenciada frente à sociedade. Isso no século XVIII. Em meados do século XVIII, quando esse Jonas Hanway falece, esse guarda-chuva acaba se popularizando entre os ingleses e assim ele vira adereço de proteção tanto para homens quanto para mulheres. Com isso nós finalizamos a nossa parte de curiosidades e agora nós vamos avançar em relação da parte histórica. E já que nós iniciamos essa curiosidade falando sobre a China e depois comentando que chineses e japoneses contribuíram para a utilização pelos réis mortais desse guarda-chuva, nós vamos falar sobre a história de japoneses e chineses. Em nossa parte de história, nós vamos estar abordando sobre chineses e japoneses, alguma coisa sobre a origem dessas duas civilizações, né? Povos que fundaram seus primeiros imperadores, né? Legados históricos que foram deixados, heranças culturais que foram deixadas, heranças religiosas que foram deixadas para trás, em relação à medicina, em relação a tempos, em relação a filosofias. Então nós vamos abordar um pouco dessa história no geral. Bom, a origem dos chineses, que nós vamos falar brevemente, se dá exatamente entre dois rios. O Rio Amarelo, Rio Wanghu, e o Rio Azul, Rio Yangtze. Se deu à margem desses rios aproveitando os elementos de fertilidade desses rios, né, que é uma terra de coloração amarela, e isso dá o nome desse rio amarelo. Então, a partir disso, a partir do cultivo do painço e do arroz, essa civilização iniciou esse desenvolvimento. Avançando um pouco mais sobre alguns legados históricos, nós podemos falar sobre a questão da seda, que foi desenvolvida lá, a questão da imprensa, que foi também desenvolvida na China, a questão da pólvora, que inicialmente era utilizada nas festividades chinesas, e principalmente o pessoal vai pasmar em relação ao macarrão. Macarrão é originário da China. Além disso, nós podemos trazer a realidade do primeiro imperador chinês, que era o imperador Qin. E esse imperador, principalmente a partir dele, ele tinha uma atribuição religiosa, era uma pessoa sagrada, era uma pessoa até que falava que tinha poderes místicos. Além disso, e principalmente essa parte que eu vou trazer para vocês sobre a religiosidade e sobre a questão da filosofia, esses dois aspectos influenciaram muito, influenciam ainda hoje o pensamento da nossa sociedade ocidental também, principalmente a religião do confucionismo e a religião do taoísmo. Todas essas duas religiões buscam o equilíbrio da pessoa com o meio ambiente. Principalmente do taoísmo vem aquela questão de que todas as pessoas têm que buscar um equilíbrio entre elas. E aí esse símbolo do equilíbrio é o símbolo do Yin e Yang, que a gente já deve ter visto vários filmes,
como por exemplo no filme Kung Fu Panda. E, baseado no confucionismo, no taoísmo, foi desenvolvida até uma medicina levando em consideração esses aspectos, que é a medicina através da acupuntura. E é interessante nós falarmos sobre essas duas civilizações, da chinesa e da japonesa, porque uma teve influência direta, uma influência cultural da outra. Por quê? Os japoneses durante muito tempo aprenderam junto com a cultura chinesa as formas de governo, organização, tanto estrutural quanto comercial. Boa parte da religiosidade do Japão também veio da China, como a questão do budismo, que também trata dessa questão da harmonia com o meio ambiente e com a pessoa em si. E o primeiro império japonês ele vai ser fundado no ano de 800 DC, exatamente depois que os japoneses julgaram que eles já tinham aprendido o bastante dos chineses, e aí eles vão estar fundando o primeiro império japonês. Só que desse império japonês, eu acho que o principal que a gente tem que falar é o Império Tokugawa. Esse Império Tokugawa vai ser um grande império que vai estar elevando, de certa forma, a força dos principais soldados, entre aspas, do Japão, que eram os chamados samurais. E esses samurais eles obedeciam a um governante chamado Shogun. Esse Shogun ele estava abaixo, né, do imperador. Só que o Shogun chamado Tokugawa, ele vai fazer com que o shogunato tenha uma força política maior do que a força política do imperador. E aí esse Tokugawa ele vai julgar que o Japão, para poder ele ficar forte, unido, ele deveria ficar isolado. Exatamente no ano de 1600 DC, mais ou menos. E aí, o Japão vai permanecer por 200 anos isolado do mundo. Até que, por volta de 1800, no final do século XIX, ele vai receber a visita de pessoas dos Estados Unidos e depois da Inglaterra e da Alemanha. E assim o Japão vai estar mudando a sua cara de um país feudal para um país industrializado, né? Existe um anime japonês que ele trata muito disso. Há 140 anos, durante o período turbulento da era Tokugawa, um samurai real viveu em Kyoto. Se chamava Batosai o Retalhador. Batosai, o espadachim mais poderoso, retalhava as pessoas numa cena de carnificina e limpava o caminho para uma nova era. A Era Meiji. Então o Japão ele vai sair da chamada Era Tokugawa para a chamada Era Meiji, que era essa era da modernização. Então, em poucas palavras, nós trouxemos algumas informações em relação ao Japão. E se a gente pode falar sobre a questão de um legado que o Japão vai estar deixando para a gente, além da questão da cultura e da tecnologia, nós temos em relação ao padrão japonês de treinamento de guerra, que é o chamado Bushido, é o caminho do guerreiro, né? Esse Bushido era um código de regras que era seguido à risca pelos antigos samurais. Como podemos ver, nós começamos falando sobre o guarda-chuva e trouxemos um pouco da história da China, do Japão, para concluirmos a nossa curiosidade mais aula.